Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na suntuosa mansão dos Whitman, reinava um silêncio pesado, apesar do luxo ostentoso do lugar. O patriarca Edward Whitman, um homem de 78 anos de espírito aguçado e vontade de ferro, contemplava os vastos jardins que se estendiam à sua frente a partir de seu escritório. A idade havia enrugado seu rosto, mas não sua perspicácia. Ele sabia que a lealdade de sua família era frágil, especialmente a de seu único filho, Christopher Whitman, ambicioso e ganancioso, disposto a tudo para herdar o império da família. Christopher, com o rosto oculto por uma máscara de polidez, acabará de trair o pai. Ele orquestrara secretamente a venda de vários ativos importantes da empresa familiar para um concorrente inescrupuloso, na esperança de enriquecer rapidamente e assumir o controle antes mesmo da morte de Edward. Essa traição, invisível para o mundo, não era para o patriarca. Edward pressentia tudo. E naquele instante em que o filho pensou ter a vantagem, o velho esboçou um sorriso frio, pois Edward Whitman não era apenas um homem de negócios temido, era um estrategista, um mestre em transformar a vingança em uma obra de arte. Ele sabia que a herança podia ser uma arma tão afiada quanto uma lâmina, e em seu testamento já preparava um contra-ataque que Christopher nem sequer suspeitara, uma vingança tão metódica e cruel que mudaria sua vida para sempre. A noite caiu sobre a casa e com as sombras dos castiçais dançando nas paredes, o patriarca escreveu seu último testamento. Cada palavra, cada cláusula, era uma lição dolorosa para aquele que ousara traí-lo. O filho, certo de sua vitória, desconhecia que o verdadeiro poder residia nas mãos do velho, por trás da caneta silenciosa que selaria seu destino. A manhã estava cinzenta e pesada sobre a cidade de Nova York. No escritório com paredes de vidro e vista para o Central Park, Christopher Whitman saboreava sua vitória silenciosa. Os documentos que ele assinara secretamente no dia anterior, sem o conhecimento do pai, transferiram a maior parte dos negócios da família para um concorrente ambicioso, pronto para reestruturar e eliminar qualquer um que se opusesse a ele. Christopher se sentia invencível. Ele já se imaginava à frente do Império Whitman, controlando bilhões de dólares e impondo sua vontade a todos. Mas o que ele não sabia era que Edward Whitman observava tudo de sua sala de estar, no andar de baixo, com uma lucidez que destruía qualquer ilusão de segurança. Você acha que pode me superar, Christopher? Murmurou Edward, olhando para uma foto do filho ao lado de uma da falecida esposa, com os olhos cheios de uma mistura de tristeza e raiva fria. O velho sabia que a vingança não deveria ser impulsiva. Tinha que ser perfeita e irresistível e, acima de tudo, humilhante para aquele que ousara traí-lo. Nas horas que se seguiram, Edward revisou seus bens, seus contratos e principalmente o testamento, que não atualizava desde a morte da esposa. Cada cláusula seria reescrita para transformar a traição de Christopher em sua própria prisão. Enquanto isso, Christopher comemorava sua manipulação. Telefonou para seus cúmplices na empresa rival, rindo da disposição deles em servi-lo. Mas por trás das paredes da casa dos Whitman, o patriarca tramava sua vingança. Edward sabia que jamais conseguiria reconquistar o filho emocionalmente, mas podia destruí-lo onde Christopher se sentia mais invencível, em sua riqueza e posição social. E quando chegasse o dia da leitura do testamento, o filho descobriria que cada manobra que julgava inteligente era, na verdade, um passo rumo à sua ruína. Algumas semanas haviam se passado desde a traição de Christopher. A sombra do patriarca pairava agora sobre cada decisão que o filho tomava, sem que ele sequer percebesse. Edward Whitman, com a meticulosidade de um mestre de xadrez, começara a semear as sementes de sua vingança. Tudo começou com mudanças sutis dentro da empresa. Contratos que Christopher considerava firmes foram misteriosamente cancelados ou redirecionados para parceiros mais leais ao patriarca. Investidores, antes ansiosos para apoiar os planos de Christopher, de repente ficaram desconfiados e atrasaram seus compromissos financeiros. O filho, perplexo, sentiu seu império desmoronar ao seu redor, mas ainda se recusava a suspeitar do pai. Certa manhã, enquanto checava seus e-mails com impaciência, Christopher notou um documento estranho intitulado Cláusula Especial de Testamento, Confidencialidade Total. Curioso, mas arrogante, presumiu que se tratava de uma mera formalidade legal e decidiu ignorá-lo. Era exatamente isso que Edward queria, que seu filho subestimasse a extensão de seu contra-ataque. O patriarca, por sua vez, via tudo. Cada telefonema, cada sorriso satisfeito de Christopher, cada momento em que o filho pensava estar no controle, tudo isso alimentava sua estratégia.
Edward já havia consultado seus advogados para reescrever o testamento, inserindo cláusulas inesperadas. Certas partes da herança seriam destinadas a instituições de caridade, outras a funcionários merecedores e o restante apenas sob certas condições que seriam humilhantes para Christopher. Certa noite, durante um jantar em família, Christopher tentou provocar o pai, buscando avaliar sua reação. Pai, você não tem medo de perder o controle? Acho que tudo já está em andamento, disse ele com um sorriso confiante. Edward respondeu calmamente, com um leve sorriso irônico nos lábios. Não estou preocupado, meu rapaz. Afinal, o verdadeiro controle não se mede em documentos ou números, mas em paciência e discernimento. Christopher não compreendeu a ameaça naquelas palavras, mas a tensão no ar era palpável. O patriarca havia iniciado sua vingança silenciosa e, em breve, cada ação do filho o aproximaria de sua própria humilhação, exatamente como Edward havia planejado. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo para Christopher. Cada decisão que ele tomava parecia se voltar contra ele, como se uma força invisível estivesse guiando seus fracassos. Parceiros de negócios que ele considerava leais de repente se mostraram relutantes. Investidores exigiram garantias adicionais e contratos importantes da Whitman foram sistematicamente questionados. Furioso, Christopher começou a procurar um culpado. Interrogava seus colegas, vasculhava os arquivos, mas ninguém conseguia explicar a série de contratempos inexplicáveis. A ansiedade começou a tomar conta. Cada vez que pensava ter encontrado uma solução, uma nova complicação surgia, meticulosamente orquestrada. Enquanto isso, Edward Whitman observava tudo com satisfação. Sua vingança não era apenas financeira, era psicológica. Cada fracasso do filho era um lembrete cruel de que a traição tem um preço. E o pior ainda estava por vir. Certo dia, Christopher recebeu uma carta urgente do banco da família. A maior parte de seus fundos pessoais, que até então estavam sem vigilância, havia sido bloqueada por uma cláusula especial estipulada no testamento de seu pai. Cláusula da qual Christopher não tinha o menor conhecimento. Essa cláusula, meticulosamente redigida por Edward, era ativada automaticamente à menor tentativa de manipulação financeira. Furioso e transtornado, Christopher invadiu o escritório do pai. Pai, você precisa me dizer o que fez. É impossível. Tudo está desmoronando. Gritou ele com o rosto vermelho de raiva. Edward, sentado atrás de sua mesa com uma serenidade gélida, olhou para ele calmamente. Christopher, você pensou que estava me enganando. Pensou que seu pai já havia passado do auge. Mas a verdade, meu filho, é que a traição sempre tem um preço. E o seu está apenas começando a ser revelado. Christopher sentiu um novo medo dominá-lo. Ele havia subestimado seu pai, sua estratégia e sua paciência. Cada movimento que ele julgara calculado para enriquecer-se e assumir o controle do império da família não passará de um passo rumo à sua própria ruína. A vingança paciente e metódica de Edward Whitman acabará de desferir seus primeiros golpes. Finalmente chegou o dia da leitura do testamento. No grande salão da mansão Whitman, advogados, tabeliães e familiares estavam reunidos. A atmosfera era eletrizante. Christopher pensava que aquele seria o triunfo final de sua audácia. Mas ele não sabia que aquele dia selaria sua derrota e revelaria toda a extensão da estratégia de seu pai. O advogado principal falou, abrindo o imponente documento. Cada cláusula parecia inócua à primeira vista, mas o sorriso de Christopher logo se desfez. Condições inesperadas surgiram. Uma parte substancial da herança havia sido legalizada, para benefício de instituições de caridade, garantindo que Christopher não poderia afetar apenas uma fração simbólica da fortuna família. As principais ações da empresa, nas quais Christopher acreditava sob seu controle, foram agora transferidos para um conselho independente composta por colaboradores leais a Eduardo, com a ordem estrita para proteger a empresa contra tudo manipulação. E a cláusula mais cruel: qualquer acesso aos fundos ou os privilégios herdados exigiam a aprovação direta de Edward Whitman, mesmo depois de sua morte. Uma humilhação total para ele. Quem pensara que ele poderia superar seu pai? Christopher sentiu seu mundo desmoronar. A sala silenciosa observava sua reação. O filho outrora arrogante, que já se imaginava como senhor do império da família, agora estava reduzido à impotência, esmagado pela sutileza e crueldade da vingança de seu pai. Edward, imóvel atrás de sua mesa, olhou para ele com uma fria satisfação. Christopher, você pensou que eu tinha tudo. Você traiu seu pai, mas se esqueceu de uma verdade simples: ninguém conhece um império melhor do que aquele que o construiu. E ninguém conhece seu filho melhor do que seu próprio pai. A humilhação de Christopher foi completa.
Ele não só perdeu a maior parte da herança, como sua reputação e ego foram irremediavelmente destruídos. Ele se considerava mais astuto que o pai, mas Edward transformou cada traição em instrumento de vingança, cada ambição em armadilha, até que o filho se viu sozinho, impotente, diante da inteligência e determinação inabaláveis do patriarca. Naquele dia, Christopher compreendeu dolorosamente que o verdadeiro poder não residia na riqueza ou na manipulação, mas na paciência, na estratégia e no domínio absoluto de cada detalhe, qualidades que Edward Whitman sempre possuíra. E nesse jogo cruel, o velho havia alcançado a vitória total.